A maior diferença das pessoas bem-sucedidas para as pessoas de mentalidade pobre. Bom, galera, primeiramente quero falar pra vocês não repararem por eu estar gravando o vídeo hoje de camiseta, mas não sei como tá na cidade de vocês, mas aqui em Contagem tá um calor dos infernos, tá insuportável, meu Deus do céu, tá com o ventilador ligado aqui e ainda assim tá um calor assim horrível. Inclusive um amigo meu falou pra mim assim, mas calma, Júnior, se aqui tá calor desse jeito, lá no Rio de Janeiro deve estar o dobro. Mas no Rio de Janeiro tem praia, né, abestado, lá pode fazer o calor que for, se você estiver na praia tá bom, hein? Tem que ficar derretendo nesse calor maravilhoso que tá aqui. Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença das pessoas bem-sucedidas para as pessoas que têm a mentalidade pobre. Incrível que pareça, se a gente parar para analisar, começar a reparar mais, a gente percebe que existe um padrão em cada uma desses tipos de pessoas. Por exemplo, as pessoas de mentalidade pobre, elas têm um padrão, uma maneira de agir, uma maneira de pensar, é tudo bem padrão. E assim as pessoas bem-sucedidas também. Por exemplo, eu mesmo, até 2015, tinha um júnior com um padrão, uma forma de pensar totalmente diferente, que me levava para um resultado não muito bom, para um resultado nada legal. E de 2015 para cá, que foi quando eu conheci, por exemplo, o mundo do empreendedorismo, o mundo dos negócios, isso começou a mudar totalmente a minha forma de pensar, a minha forma de agir começou a mudar totalmente e automaticamente isso fez com que os meus resultados também mudassem. Através disso eu quero falar para vocês assim, o que eu percebi, sabe, assim, o que difere, o ponto principal que difere as pessoas bem-sucedidas para as pessoas de mentalidade pobre. E se você já curte esse tipo de assunto, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal. Tem muita gente que tá vendo os vídeos, estão gostando, mas estão esquecendo de se inscrever, então inscreve aí. Então assim, até 2015 eu tinha um emprego normal, trabalhava como representante na Sky. Só que eu não tinha perspectiva nenhuma, por exemplo, de realizar grandes sonhos, não tinha perspectiva de vida, assim, vamos dizer, porque eu já trabalhava naquele mercado, assim, de carteira assinada há mais ou menos 6 anos e nunca tinha realizado, assim, grandes coisas na minha vida, até mesmo porque os meus salários, sabe, era muito ruim. Inclusive, meu último salário onde eu trabalhava era 800 e pouco na carteira, mas líquido eu pegava 772 reais, isso morando de aluguel. Então, como diziam alguns amigos meus, eu não vivia, eu sobrevivia. Sério, meu dinheiro, assim, mal dava pra pagar as contas, né? Então assim, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, sabe? Eu não nasci em família rica, muito pelo contrário, a gente sempre viveu assim com o suficiente mesmo. Os meus pais sempre trabalharam muito para conseguir um dinheirinho para passar um mês, assim, às vezes não muito apertado e tudo mais. Eu não tinha, por exemplo, assim, como pensar em algo muito grandioso, né? Eu tinha aquela mentalidade de que a única saída seria um dia fazer uma faculdade, conseguir um bom emprego, né? Para entrar numa boa empresa e depois de 40, 50 anos me aposentar. Só que eu já estava percebendo que aquilo já não estava funcionando, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas, por exemplo, que fazem faculdade e quando começam a trabalhar na área não ganham um salário muito bom. Isso quando trabalha na área, né? Porque hoje muitas pessoas que estão se formando não estão conseguindo sequer trabalhar na mesma área. Mas assim, nada contra quem faz faculdade, tá? Não é isso que eu tô dizendo aqui, mas era uma coisa assim, eu não, sabe assim, eu não tinha condições, por exemplo, de fazer faculdade e eu também não era aquele cara que tinha vontade, eu não tinha vontade de fazer faculdade, sabe? Eu queria empreender, eu queria fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, mas que não fosse assim com patrão, com chefe, que eu não aguentava ter um patrão, nunca gostei disso. Só que o problema é que as minhas condições, o meu modo de pensar, as pessoas com que eu convivia não me permitia pensar, sonhar grande. Até que em 2015 foi quando eu conheci um mercado chamado marketing de rede. E foi ali que eu tive o meu primeiro contato com o mundo dos negócios, com empreendedorismo e tudo mais. Para quem trabalha com marketing de rede sabe, né? Todo mês, toda semana praticamente você tem eventos com treinamentos que falam sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal. E a partir dali a minha mentalidade já começou a mudar totalmente, a minha forma de enxergar as coisas. Eu comecei a perceber que eu era capaz assim de conquistar grandes objetivos mesmo sem saber como que eu ia alcançar, mesmo sem saber como que eu ia fazer para alcançar qualquer grande objetivo. Mas de alguma maneira eu comecei assim a acreditar mais em mim, sabe? Eu comecei através dos treinamentos a perceber que alcançar grandes sonhos não depende das condições que você está hoje, sim da sua vontade de vencer, das suas ações a partir deste momento. E com isso eu fui me desenvolvendo, comecei a ter resultados através do marketing de rede, ganhei premiações, comecei a ganhar, por exemplo, uma remuneração mensal que eu nunca havia ganhado antigamente no mercado tradicional e tudo mais. E com o passar do tempo eu fui percebendo o quanto aquele mercado, por exemplo, o quanto o empreendedorismo de modo geral começou a mudar a minha mentalidade e me fez enxergar, por exemplo, que eu poderia alcançar voos muito mais altos. Assim, por exemplo, o Júnior de 2015 não imaginava um dia, por exemplo, realizar grandes sonhos, não imaginava, por exemplo, ganhar muito bem, porque as pessoas com quem eu convivia, tanto da minha família, os meus pais, por exemplo, né, não eram pessoas que eu poderia me espelhar, por exemplo, financeiramente. E de 2015 para frente, quando eu conheci o mundo empreendedor, quando eu comecei a andar com pessoas que estavam tendo resultados, ganhando 50, 80, 30, 50 mil por mês, eu comecei a mudar totalmente a minha forma de pensar e comecei a enxergar que realmente eu poderia alcançar grandes resultados. Porque a maioria das pessoas com quem eu estava conversando nessa área, assim, no mundo dos negócios, que estavam tendo um resultado muito grande, vieram praticamente do zero. Então eu comecei a pensar,
poxa, se eles conseguiram, eu também posso. E a partir daí eu comecei a fazer exatamente o que eles faziam, né? Eu comecei a pesquisar, por exemplo, na internet, quais são os hábitos das pessoas de sucesso, o que os ricos fazem e tudo mais. E aí chega naquela parte que eu falei que tem mais ou menos um padrão. Se você mesmo, por exemplo, já pesquisa há um bom tempo sobre isso, você vai perceber, né, que a forma de pensar, por exemplo, das pessoas bem-sucedidas é de um jeito, das pessoas de mentalidade pobre é de um jeito, né? Cada um age de uma maneira e a forma com que você age leva para os resultados que você tem hoje ou para os resultados que você quer ter no seu futuro. E baseado nisso, eu peguei aqui rapidamente algumas coisas que tem no livro Segredos da Mente Milionária, que inclusive eu recomendo para quem tem vontade de ganhar dinheiro, para quem tem vontade de mudar a sua vida financeira. Não só ele, tá? Se eu pudesse recomendar para você, eu recomendaria 3 livros, inclusive eu tô com 2 aqui, que é o Segredos da Mente Milionária, esse daqui que tá comigo aqui também, peraí, que é o Pense e Enriqueça de Napoleão Hill. Foi 2 livros que, tipo assim, praticamente mudou a minha forma de pensar e automaticamente fez com que os meus resultados mudassem também. Se eu pudesse acrescentar um 3º livro, eu acrescentaria o The Secret, ou também como conhecido O Segredo, que fala sobre lei da atração, que é um negócio que eu pratico demais a conta hoje. Devo muito aos meus resultados à lei da atração, então sim, é 3 livros que eu recomendo para quem quer mudar os seus resultados, tá? Então eu separei, por exemplo, aqui alguns hábitos que falam nos Segredos da Mente Milionária, que separam as pessoas bem-sucedidas para as pessoas de mentalidade pobre. Inclusive são hábitos que eu tinha, são hábitos que eu tinha antes de conhecer o mundo empreendedor, hábitos que eu deixei de ter e hábitos que eu passei a ter, né, que são os hábitos que as pessoas bem-sucedidas têm, que desde que eu comecei a praticar esses hábitos, tem feito também eu mudar cada vez mais os meus resultados de lá para cá. Então assim, o primeiro hábito, eu anotei aqui no computador, as pessoas de mentalidade pobre, elas pensam pequeno, as pessoas bem-sucedidas, elas pensam grande. E normalmente, se a gente parar para analisar, isso que acontece. Às vezes você fala com uma pessoa, por exemplo, você pergunta para ela assim, se ela se vê ganhando, por exemplo, 30 mil reais por mês. E na grande maioria das vezes, as pessoas vão dizer que não, principalmente se for uma pessoa igual no meu caso. Quando eu ganhava 770 reais, eu não tinha, por exemplo, da onde nem mal pagar minhas contas. Se alguém me perguntasse se eu acreditaria que poderia ganhar 30 mil reais, por exemplo, no mês, eu diria na hora que não. Eu não me imaginava, por exemplo, ganhando muito dinheiro, porque não era a minha realidade. Porque desde pequeno, por exemplo, não tinha convivência com pessoas que ganhavam muito dinheiro, então eu não acreditava que poderia ganhar, por exemplo, 30 mil reais. Então eu tinha uma mentalidade pobre, porque eu pensava pequeno. As pessoas bem-sucedidas, elas pensam grande, mas a grande diferença que está aqui é que você pode pensar assim, ah, Júnior, mas os bem-sucedidos estão ganhando lá 50 mil, é muito fácil pensar grande. Mas aqui que está a questão, eles pensam grande mesmo antes de terem grandes resultados. Quando eu conheci o marketing de rede, eu ainda trabalhava naquele meu emprego normalmente ganhando 700 conto por mês. Mas os treinamentos começaram a me fazer pensar grande, sabe? Acreditar que mesmo ali do zero, sem ter resultado, ganhando pouco no mês e tudo mais, eu pudesse realizar grandes objetivos. E automaticamente a minha forma de pensar mudando, os meus resultados também começaram a mudar. Uma coisa que eu aprendi nesses eventos, palestras, em livros é o seguinte, você tem primeiro que ser para ter. Por exemplo, você não vai ver uma pessoa dizer algo do tipo assim, né? Primeiro eu vou emagrecer 10 quilos para depois me tornar fitness. Ah, primeiro eu vou me tornar médico para depois fazer faculdade. Não, primeiro você tem que promover as ações para ter aquele resultado. Para você se tornar uma pessoa bem-sucedida, financeiramente falando, é a mesma coisa. Você tem que começar a ter os hábitos que as pessoas bem-sucedidas têm para você ter o resultado que ele tem. Você não vai ganhar primeiro 10 mil para depois você começar a ter hábitos de uma pessoa de sucesso. E foi isso que eu comecei a entender. As pessoas bem-sucedidas, antes delas se tornarem bem-sucedidas, antes delas ganharem dinheiro, elas primeiro começaram a agir, começaram a pensar de uma maneira que elas pudessem alcançar aqueles resultados. A gente pegar pessoas hoje, por exemplo, que são conhecidas como Silvio Santos, a história do Ricardo, da Ricardo Eletro, você vê que eles começaram no absoluto zero e hoje possuem um resultado fora do normal. Mas por quê? Porque desde quando eles ainda não tinham resultado, desde quando eles ainda eram pobres, vamos dizer assim, eles já tinham na mentalidade deles, na cabeça deles, de que eles iriam vencer, de que eles iriam chegar lá. Eles não pensavam pequeno, eles acreditavam que eles iriam chegar lá, mesmo sem saber como, mesmo sem saber o que fazer ainda, eles só acreditavam que iriam ser bem-sucedidos. Esse para mim é um dos pilares mais fortes. Você precisa começar primeiramente a acreditar que você pode realizar algo. Diz no livro, eu não sei se é no Segredos da Mente Milionária, mas fala o seguinte, se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então pensa nisso. A segunda diferença entre as pessoas bem-sucedidas para as pessoas de mentalidade pobre é os ricos buscam estar com pessoas positivas e se aconselham com elas. Já as pessoas de mentalidade pobre se aconselham com pessoas negativas e com pessoas fracassadas. O que eu quero dizer? Por exemplo, o seguinte, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, são tudo para mim. Mas, por exemplo, eu não poderia pegar conselhos ou seguir os conselhos financeiros
deles, porque eles sempre viviam apertados, sabe, quebrados ali, passando todo mês na risca ali para conseguir colocar tudo em dia e tudo mais. Então assim, depois que eu conheci o mundo empreendedor, o mundo dos negócios em si, eu comecei a conhecer, conviver com pessoas que têm resultados financeiros assim incríveis, e isso automaticamente me fez com que eu me aconselhasse com essas pessoas. Então eu comecei a fazer o quê? Comecei a seguir, a fazer tudo o que essas pessoas me falam, me dizem para mim fazer, porque eles têm o resultado que eu, Júnior Moreira, quero obter. Por exemplo, se você tem um filho e seu filho está passando mal, você vai levar ele no supermercado ou você vai levar ele no médico? Você vai levar no médico. Você precisa levar para uma pessoa que vai poder diagnosticar, te aconselhar, te orientar de acordo com aquele problema que você tem no momento. Isso é a mesma coisa. Se você, por exemplo, está com um problema no seu casamento, no seu relacionamento, você vai buscar conselhos com a amiga solteira ou você vai buscar conselhos, por exemplo, com aquele casal de amigos que já está junto há mais de 20 anos, há mais de 10 anos e que sempre estão bem juntos? Pessoas negativas atraem negatividade. Você não vê, por exemplo, uma pessoa negativa e bem-sucedida ao mesmo tempo. Isso não combina, porque a pessoa negativa, tudo pra ela é ruim, tudo pra ela dá errado. Se você fala pra ela que você quer fazer uma faculdade de uma certa coisa, ela fala pra você que isso dá errado. Se você fala, por exemplo, que quer abrir um negócio próprio X no mercado tal, ela fala pra você que aquilo não funciona e que vai quebrar. Então, quando você anda com pessoas negativas, você atrai negatividade pra você. Não tô falando pra você abandonar, cortar amizade com seus amigos, mas sim pra começar a conviver mais com pessoas positivas e que tem às vezes o resultado que você gostaria de ter. Outro hábito para mim que difere bastante é isso daqui, ó. As pessoas ricas se responsabilizam pelos seus próprios resultados, sejam eles negativos ou positivos. Já as pessoas de mentalidade pobre sempre culpam os outros ou alguma coisa pelos seus fracassos. Por exemplo, no meu caso, quando eu trabalhava ainda no mercado tradicional, eu sempre culpava o governo por eu receber mal, por eu estar desempregado quando eu fiquei desempregado. Eu culpava o meu chefe, por exemplo, por eu ter um salário ruim, por eu não conseguir ser promovido na empresa. Tipo assim, tudo era culpa dos outros. O meu resultado nunca era culpa minha. Isso a maioria das pessoas também fazem, sabe? Muitas pessoas hoje, por exemplo, a gente está vivendo um momento político, culpa a sua situação financeira por causa da política, por causa do momento que o Brasil está vivendo. E isso é totalmente errado, porque se fosse olhar por esse lado, era para todo mundo estar pobre. Hoje em dia tem pessoas comprando carro zero, tem pessoas comprando casa. Acredito sim que o Brasil tem que melhorar, isso é um fato, né? Mas o presidente, seja ele quem for, não vai mudar a sua vida financeira, não importa quem seja o presidente. A sua vida financeira, falando de sucesso, né, depende exclusivamente de você. Isso é uma coisa que eu percebi, por exemplo, a partir do momento que eu comecei a focar mais nos meus resultados e não focar nos problemas, meus resultados começaram a aumentar. Por mais que o Brasil, por exemplo, hoje esteja vivendo um momento difícil, por exemplo, esteja em crise e tudo mais, graças a Deus, a cada mês que passa, o meu resultado financeiro, por exemplo, aumenta, porque eu entendi que os meus resultados dependem de mim e não de uma pessoa, de um negócio, de um chefe, do governo, nem de nada disso, depende única e exclusivamente de mim. Então esse para mim é um dos principais fatores, sabe? Quantas pessoas se vitimizarem, colocarem a culpa nos outros, nunca assumirem a responsabilidade pelo seu resultado, seja ele bom ou ruim, sabe? Dificilmente ela vai sim conseguir mudar aquela situação. Para mim, o fator principal de todos, que envolve praticamente todos os livros e tudo mais, é o fator mentalidade. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, começa a criar hábitos, sabe, assim, das pessoas bem-sucedidas, automaticamente os seus resultados vão mudando também. Uma das coisas que eu mais percebo em mim, por exemplo, né? Eu antes de até 2015 tinha uma mentalidade totalmente diferente, eu tinha uma mentalidade totalmente voltada por emprego, eu tinha uma mentalidade pequena, eu pensava assim que não poderia alcançar grandes resultados, os ricos eram sortudos por serem ricos. Se você é o tipo do cara que não acredita que pode alcançar um certo resultado, que não pode realizar um grande sonho, realizar alguma coisa específica, você não vai conseguir aquilo que você não quer ter. Então, se você não acredita que pode ganhar 10 mil por mês, você não vai ganhar. Quem nunca viu, por exemplo, aquelas pessoas que ganharam milhões na loteria, depois de alguns anos, por exemplo, ficaram quebradas novamente? Mas é porque o termostato financeiro daquelas pessoas está lá embaixo. Então, assim, não importa quanto elas ganham, elas vão voltar para aquele padrão de vida, para aquilo que elas estão acostumadas e para aquilo que a mentalidade dela está preparada. Assim, por exemplo, também como, vamos supor, Donald Trump, para quem não sabe, ele quebrou mais de 3 vezes, ele perdeu toda a fortuna dele, mas ele voltou a ficar bilionário de novo. Mas por quê? Porque a mentalidade dele está num termostato lá em cima, na casa dos bilhões. Então não importa quanto ele perca, ele recupera de novo, entende? Porque aquilo já faz parte da mentalidade dele, já é algo normal para ele. Então eu creio que a partir do momento que você começa a desenvolver sua mentalidade, ler livros, começar a assistir vídeos e tudo mais, você vai começando a praticar um pouco mais disso, você vai entendendo que ganhar dinheiro não é sorte, não é para quem nasceu para aquilo ou para isso, sabe? Ganhar dinheiro é assim como andar de bicicleta ou aprender a tocar violão, uma técnica, algo que você aprende. E a partir do momento que você aprende a como ganhar dinheiro, você começa
a ganhar dinheiro. Minha visão é mais ou menos essa, sabe? Eu acredito que qualquer um pode alcançar qualquer sonho que seja, por maior que ele seja. Desde o momento que essa pessoa acredite profundamente que pode e busque conhecimento, busque se desenvolver para realizar aquele objetivo. Então é mais ou menos essa a minha visão, assim. Não sei se você vai concordar, se você vai discordar, deixa seu comentário aí, fala um pouquinho sobre isso, mas é mais ou menos isso que eu penso, tá bom? Mas de qualquer maneira, espero que possa ter aí agregado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, já se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo. E se você quiser aprender, por exemplo, a como começar a ganhar dinheiro através da internet, vou deixar um e-book gratuito meu aqui na descrição do vídeo e me segue lá no Instagram também. Grande abraço para você e até mais.